posições que a democracia nos ajudou. Tem um manual muito interessante, não sei se você chegou a ver, Gisoldo, que foi feito um conjunto de entidades do campo da educação para orientar os professores, para o professor se defender. Então ali coloca toda a legislação para ele ter constitucional, a legislação vigente, para ele ter amparo, as providências que ele pode tomar se ele se sentir qualquer tipo de agressão indevida. Então é um material muito rico. Eu vou pedir ao final do nosso programa, quando ele ficar na disposição do site, do nosso portal Brasil 247, toda semana o programa vai ter uma chamada no nosso portal, em geral no final de semana. Eu vou pedir para anexar esse manual para todos os professores e mesmo os estudantes que queiram contribuir, as entidades, terem acesso a esse material, que eu acho que ajuda muito a ter elementos e saber como se comportar diante de qualquer tipo de agressão, como a Sofia descreveu aqui. E há uma propaganda, César, dentro da lógica que você colocou, que precisa ser desconstruída, né? Boa parte do que foi dito, sobretudo na campanha, pelos apoiadores do Bolsonaro, coisas que aconteciam na escola que de fato eram fake news. E isso contribuiu muito para acirrar o debate, envenenar, e aquelas pessoas que não convivem no dia a dia com a realidade da sala de aula, da escola, muitos até chegaram a acreditar que aquilo era verdade. Aliás, que os professores... Uma coisa inacreditável. Se os professores fossem... Então, veja só... Fossem todos eles marxistas e fizessem a cabeça dos alunos, como é que poderia ser eleito um governo desse tipo? Então, veja só, então é uma contradição enorme. É preciso que, do nosso lado, do lado de nós que somos trabalhadores da área da educação, militantes da área da educação, possamos fazer também um trabalho de comunicação para mostrar, inclusive, a importância da diversidade no ambiente da educação. Porque quando você educa um jovem, ou até mesmo no ensino médio, ou até mesmo na universidade, com apenas um foco, com apenas uma visão, você não está construindo para a educação ampla dessa pessoa. Então, acredito que deve haver, dentro do ambiente da educação, todo e qualquer tipo de manifestação, todo e qualquer tipo de pensamento, até para que as pessoas compreendam todo o espectro de pensamento existente. Só assim nós vamos estar formando cidadãos completos. Me parece que o que vem no bojo da proposta da escola sem partido é a tutela, não só do professor, mas daquilo que precisa ser ensinado para a juventude. E isso levará o Brasil para um caminho terrível. Não há como aceitar isso. Nós tivemos uma vitória importante, eu até me mobilizei fortemente, fiz uma carta na época pública, e outros também o fizeram. Durante uma semana do processo eleitoral, o Ministério Público e a Justiça Eleitoral autorizaram a polícia a entrar em cerca de 30 universidades. Uhum. Inclusive, universidades estavam fazendo campanha antifascista, dizendo que aquilo era campanha eleitoral, né? Porque seguramente algum candidato se identificava com o fascismo, e tem realmente muitas características. Então, foi muito importante porque o Supremo tomou uma decisão por unanimidade, dizendo que a polícia não pode entrar na universidade a não ser para estudar. Nem na ditadura, que entrava o DOPS clandestinamente, mas a tropa de choque nunca entrou nas manifestações, foi muito, muito localizado os incidentes que nós tivemos. Então, uma coisa era de uma violência absurda, que todo mundo aqui... Eu estudei na USP, depois fui para a Unicamp fazer mestrado, doutorado, dei aula minha vida inteira, e sempre você teve debate na universidade plural. Cada um discute a ideia, leva o candidato que quiser. Quanto mais discussão, quanto mais reflexão, quanto mais pluralidade, mais crescimento, mais possibilidade das pessoas terem uma cidadania plena, exercerem na democracia as suas participações. Eu fiquei contente e achei que o Supremo ia julgar a iniciativa do governo de Alagoas, porque o governador vetou o projeto da escola sem partido, ia para o Supremo ser votado dia 28 de novembro, o Supremo tirou da pauta. Ou seja, vai aguardar. O Congresso agora foi derrotado a iniciativa, mas essa agenda vai voltar, falamos bastante dela hoje. Vamos fechar o nosso programa tratando de um outro assunto muito importante que vai estar nas salas de aula do Brasil inteiro aí, a partir de março, fevereiro já, quando retoma as aulas do ensino médio, que é a reforma do ensino médio e a nova base nacional
comum curricular. Você acompanhou isso de perto, você também, nós estávamos no MEC quando toda a discussão da base avançou, procuramos fazer um processo de consulta muito amplo, tivemos 12 milhões de pessoas participando no portal, a UNB fazia o levantamento, as audiências públicas, era uma tentativa de construir um processo mais democrático possível. Tudo isso foi suspenso com o golpe, tivemos um retrocesso, uma visão autoritária, impositiva, a tentativa de fazer a reforma do ensino médio por medida provisória, uma coisa inacreditável, mudar a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, isso nunca aconteceu desde que a LDB foi aprovada por medida provisória, acabar com filosofia, sociologia, educação física e arte, tivemos aquele levante, mais de 1000 escolas, protesto dos professores por todo lado, aquilo barrou essa iniciativa, mas eles pegaram um trabalho que vinha sendo discutido 2 anos com o Congresso Nacional, fizeram a alteração e aprovaram uma reforma para o ensino médio, e introduziram, a gente chama lá, alguns jacarés dentro do projeto, alguns jabutis que foram colocados ali, que não era a discussão que vinha sendo feita. As piranhas. E em seguida agora a Base Nacional Comum Curricular, e já vem as diretrizes, enfim, tem um processo aí em curso. Eu sempre fui favorável à ideia de repensar o currículo, fazer um currículo menos engessado. Acho que a ideia de itinerários formativos, de abrir a possibilidade do ensino técnico profissionalizante, acho que tudo isso dialoga com o interesse do estudante, mas eu vejo também aqui muita preocupação em relação à concepção que foi aprovada e as portas que se abrem de desresponsabilização da Secretaria de Educação, de falta de direito de aprendizagem. Eu acho que isso vai impactar também o Enem como um caminho de inclusão na educação superior, enfim. E voltando um pouco àquele apartheid para os pobres, educação técnica profissional, e o ensino propedêutico para a elite, que foi a história da educação durante muito tempo. Como é que você vê, César, aí a reforma do ensino médio e a base? Sinteticamente, primeiro, a ideia de base é uma ideia, tanto é que ela está na lei do Plano Nacional de Educação, de fazer uma base nacional que seja uma expressão dos direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Assim que está dito, e foi na sua gestão como ministro, eu tive a honra de colaborar com o secretário de Educação Básica, que nós escrevemos juntos essa formulação, Base Nacional Comum Curricular, como expressão dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Quando nós fizemos todo esse movimento em relação ao ensino fundamental e educação infantil, a ideia de uma base, com as suas imperfeições, avançou nessa direção. Então, base não é currículo, é um conjunto de inspirações para que professores, de uma maneira crítica e criativa, possam criar os seus currículos, planos de aula, não apenas os professores, mas também as redes, as escolas, enfim. Nós todos sabemos que nós aprendemos, inclusive nós somos professores, quando nós criamos. Então, a ideia é de que a base seja uma base de inspiração, referenciais para a consagração dos direitos à aprendizagem. Surpreendentemente, o MEC, no começo deste ano, manda para o Conselho Nacional de Educação uma base relacionada ao ensino médio que suprime direitos de aprendizagem dos jovens brasileiros. Para começar dizendo que os direitos de aprendizagem de um estudante do ensino médio vão ser reduzidos apenas ao que couber em apenas 1.800 horas. Exatamente. Quer dizer, quanto de filosofia, sociologia, geografia, história, química, física, biologia, quanto vai ficar de fora? Né? Porque se não está no campo dos direitos, é um campo de desobrigação das secretarias, dos estados e muitas das escolas particulares. Então, suprime direitos. Primeiro ponto. Segundo, equivocadamente, trata das questões relacionadas às áreas de conhecimento, que é até uma visão, tudo bem, as áreas têm que estar integradas, nós temos que afastar essa ideia de um currículo fragmentado, cheio de disciplinas, mas nós não podemos perder a perspectiva de que são os fundamentos conceituais e metodológicos, o que faz com que a gente possa aprender a pensar de uma maneira crítica, eles são referenciados às disciplinas, que existem muito antes do que elas sejam disciplinas escolares. Então, a proposta do MEC, que lamentavelmente foi aprovada aí meio quase na calada da noite pelo Conselho Nacional de Educação, né, onde já não milito mais lá, já terminou meu mandato, terminaram aprovando uma ideia de que muito daquilo que deve ser assegurado em termos de química, física, biologia, história, geografia, língua portuguesa e matemática está abandonado. Né? E, portanto, rebaixaram todas as disciplinas, então, preservaram só português e matemática. Que são as únicas obrigatórias, que são muito importantes,
mas elas não param de pé sozinhas. Você não pode transformar língua portuguesa e matemática como disciplinas meramente instrumentais e que não permita exatamente a visão daquilo que está na própria Constituição, no desejo de toda a sociedade, que é formar o jovem brasileiro para o exercício da sua cidadania e para o seu futuro profissional. E o grave, né? Dentro da lei que você mencionou, 13.415, aprovada a partir de medida provisória, e depois pelas diretrizes curriculares do ensino médio, também aprovada às pressas, e agora pela base, a educação à distância no ensino médio. De 20% da grade a 30% noturno. E no que diz respeito aos itinerários formativos, que é até uma ideia boa, né, que você supostamente permitiria que os jovens pudessem fazer escolhas, né, dentro do exercício do seu protagonismo. Mas, em primeiro lugar, a ideia de base, de reforma, a isso não vem acompanhado nenhum programa relacionado à estruturação do ensino médio. A maior parte dos municípios brasileiros, mais de 50%, tem apenas uma escola de ensino médio, isso quando tem. E essa escola também não tem professores suficientes, não tem laboratórios, todos esses problemas que nós sabemos. Haverá opção. Quer dizer, isso foi uma propaganda enganosa do governo Temer, porque essa opção, ela de fato não existe, porque não está acompanhada de um plano consistente. Estão tirando recurso, abrindo a janela da educação à distância. Como é que você vai criar as optativas com esse leque de diversidades que a publicidade menciona, e sem nenhuma gestão nacional? Não tem um padrão para esse processo. Você não terá, de fato, opções, o que vai gerar uma grande... Seria bom que tivesse, mas não tem. E agora, na base que foi aprovada agora a esses poucos dias, são uma moldura absolutamente vazia, porque o Conselho Nacional de Educação, lamentavelmente, aprova, né, um parecer, uma resolução e uma base do ensino médio, onde não há nenhuma indicação sobre o que deve ser assegurado em cada um dos itinerários formativos. Então, se você não expressa quais são os direitos, você está eximindo de responsabilidade as escolas, os governos e tudo mais, de garantir aquele direito para os jovens. Então, eu digo, lamentavelmente, o que foi aprovado, aquilo que nós vimos como expectativa, sim, é necessário fazer uma reforma do ensino médio para valer, isso tem que ser acompanhado por valorização dos professores, tem que ser acompanhado por um currículo mais moderno e avançado, mas com a participação de todos. No meu modo de entender, isso, mais uma vez, vai na esteira de tudo que nós falamos aqui desde o começo, vai abrindo campo para, primeiro, precarização da escola, principalmente da escola pública, fragilização dos professores, que é uma categoria profissional que deveria estar no ápice de qualquer governo, né, como valorização, e abre um caminho enorme para a privatização e deterioração das próprias perspectivas de uma soberania nacional, porque sem educação de qualidade nós não vamos para lugar nenhum. Nós estamos estourando o nosso tempo aqui, mas eu vou passar a palavra final para o Gesualdo fazer um comentário e já vai ficar um convite para vocês dois. Vamos esperar, porque agora nós estamos jogando xadrez e eles estão com as brancas, né? Nós estamos com as pretas. Eles vão ter que se mover para a gente poder discutir isso. E mais do que simplesmente questionar, é muito importante apresentar alternativas. Ter um discurso propositivo, construtivo. A gente não pode perder essa visão de política de Estado, o Plano Nacional de Educação, os objetivos permanentes da educação brasileira. Então vamos fazer um programa à frente, vamos esperar um pouco as cartas estarem na mesa, e aí a gente faz com você aqui presencial e faz com o Gesualdo à distância, o Hangout. Nós temos um sistema que você vai entrar aqui do lado, aqui, vai sentar aqui onde é que você está, e nós vamos poder fazer o nosso programa. Vamos fazer a despedida aí, porque nós temos daqui a pouco Boa Noite, que é um programa que segue aqui todos os dias também o nosso Brasil Primeiro. Gesualdo. Muito bem, quero primeiro agradecer a oportunidade, estamos aqui discutindo temas tão importantes para o nosso país. Eu acho que discutir a educação é fundamental e acredito, Mercadante, que você está corretíssimo. Nós temos que trabalhar na perspectiva de construir alternativas a isso que está aí. Acho que perdemos muito com a interrupção dos debates que vinham sendo feitos para a construção da base. Isso nós tivemos lá pelo menos por 1 ano e meio, né, Mercadante? Debates assim com 200, 300 profissionais de todo o Brasil, trabalhando a fundo cada questão que o César colocou aqui, que é fundamental. Você tem que ter a compreensão de qual será o ganho coletivo daquilo que nós estamos construindo numa realidade absolutamente diferente. Os nossos jovens hoje, eles estão esperando algo diferente,
quando saem de casa para ir para a escola. Eles estão dispostos a aprender, mas nós precisamos compreender que a realidade hoje é absolutamente diferente daquela que nós tínhamos há 20, 30 anos. Que os conteúdos são fundamentais, precisam estar presentes até para que eles tenham acesso através dos processos seletivos à educação superior, e nós não, com isso, não voltemos à realidade antes do Enem, onde o estudante da escola pública não tinha acesso aos cursos de elites nas universidades, nas melhores universidades públicas do país. Eles foram excluídos durante muito tempo, e se nós não tomarmos cuidado, não apresentarmos alternativa, não discutirmos como adequar, como ajustar aquilo que vinha sendo feito durante as discussões para a construção da base, acho que nós vamos ter um retrocesso muito grande, e isso preocupa a todos nós. Então, acho que a nossa missão, a missão de quem tem preocupação com o futuro do país, é trabalhar alternativas que venham contribuir para melhorar e, quem sabe, até reverter os rumos que estão dando aí, rumos preocupantes para a educação do nosso país em todas as suas Estouramos o nosso dimensões. tempo aqui. Você fica só, dá a sua despedida aí e já está convidado para o próximo. A palavra de ordem é voltar, nós vamos nos fortalecer se voltamos às bases. Isso é fundamental. Conexões mais fortes com os nossos estudantes, conexão mais forte com as famílias dos estudantes e com o conjunto da comunidade. É uma tarefa dos professores brasileiros, temos que cumpri-la para o bem da educação no Brasil. E vamos resistir, vai ter muita luta, a educação sempre foi de luta, e eu tenho certeza que vão ter muita mobilização, muita participação, muita reflexão. Estamos falando de 60 milhões de estudantes, 3 milhões de professores e professoras por esse país inteiro aí, e que tem um papel fundamental na construção do Brasil. Então, boa noite, especialmente a vocês que estão aí na sala de aula, comendo pó de giz, da creche à pós-graduação, formando esse país. E acreditem que juntos nós temos muita força e não vamos ter tantos retrocessos se estivermos organizados, conscientes e mobilizados. Uma boa noite para vocês, muito obrigado pela audiência, e quarta-feira que vem estamos aqui de novo às 18h30. Um abraço. Gente, eu sou Helena Chagas, jornalista, e eu apoio a campanha solidária de assinaturas do 247. Eu acho que quanto mais veículos a gente tiver na internet, impresso, em televisão, quanto mais informação a gente tiver, quanto mais opinião a gente tiver, melhor nós vamos tomar nossas decisões de cidadania. Apoio.